Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Ciências Humanas. Hoje nós vamos reconhecer a importância do respeito às diferenças no que se refere à diversidade étnica, geográfica e cultural. Peguem o livro de vocês, o Acapalô, lá nas páginas 17, 18 e 19. Primeiramente, nós vamos fazer uma revisão sobre as diferentes formas de morar e as maneiras de se alimentar pelo mundo. Aqui nós visualizamos uma imagem na Grécia. As casas elas têm que ter essa cor clara e as paredes têm que ser grossas porque tem uma variação muito grande de temperatura. Observem nos mapas aonde está a foto informada. Aqui na Bahia, as casas elas têm que ter esses casarões, têm que ter essas janelas bem grandes e altas, porque faz muito calor e venta bastante, então tem que circular bastante o ar. Já aqui nós temos uma casa na Rússia com o telhado bem inclinado, porque neva bastante, então a neve tem que cair e ser escorrida para evitar de deixar o ambiente muito gelado. E também falamos na aula anterior sobre as diferentes maneiras de se alimentar pelo mundo. Observe aqui na primeira imagem uma vaca sendo cultuada lá na Índia. A vaca é um animal sagrado na Índia, enquanto aqui no Brasil nós consumimos muito a carne bovina. E nas regiões de praia e proximidades do rio, o prato principal é o peixe, assim como alguns pratos típicos de algumas regiões também brasileiras. Olha lá o arroz com pequi e o entrevero de pinhão. E aí, para a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a diversidade. Diversidade é tudo aquilo que é diferente, que não é igual, é diferente. Como você pôde ver, as pessoas adotam costumes diferentes em cada local. As diferenças entre as pessoas que vivem no planeta vão muito além da moradia e da alimentação. Infelizmente, nem todos respeitam a diversidade das características humanas e culturais dos povos. Por exemplo, a Malala Yousafzai quase perdeu a vida por querer frequentar a escola. Ela nasceu no Paquistão, numa região do país controlada por um grupo chamado Talibã, que determinou que somente os meninos poderiam estudar. Mas a Malala, ela decidiu lutar pelos direitos das meninas à educação. E mesmo tendo sido atacada gravemente, ela continua a defender esses direitos. Meninos e meninas têm características iguais e outras distintas, mas nenhuma delas é motivo para serem tratadas de formas diferentes. Observe aqui no mapa, o verde é o Brasil e o laranja é o Paquistão. O Paquistão, ele tem costumes e tradições bem diferentes do Brasil. Aqui nós temos na foto a Malala ao meio. Ela já recebeu vários prêmios internacionais, inclusive o Prêmio Nobel da Paz. Esse prêmio só é concedido às pessoas que contribuíram para o avanço cultural ou científico da humanidade. Ela ganhou esse prêmio simplesmente pela sua luta pelo direito à educação. Eu indico a leitura do livro da Malala, escrito pela Adriana Carranca, uma jornalista. Ela tem uma linguagem bem acessível, mas é importante que um adulto faça essa leitura. É um livro juvenil. Nesse livro, ele conta toda a história da Malala, fala sobre o lugar, como foi o lugar que ela cresceu. O pai dela, ele era dono de uma escola e também era um professor. Então, ela já cresceu com a educação. E aí,
Quando ela tinha 10 anos, eu vou dar um spoiler sobre o livro. A cidade ela foi controlada por esse grupo chamado Talibã. Eles ficavam armados, vigiando a cidade e impuseram muitas regras. Eles proibiram de ouvir música, de dançar, baniram as mulheres das ruas. E eles determinaram que só os meninos poderiam estudar. Mas a Malala ela foi ensinada desde pequena a defender aquilo que ela acreditava. E ela lutou pelo direito de continuar estudando. E aí que ela levou um tiro, ela sofreu um atentado a tiro, pois querendo calar ela. Então, para continuar a história, tem que ler o livro. E assim como a Malala, muitas pessoas ainda lutam pelo direito de ser reconhecidos, entre eles os negros, os indígenas. Número 1. Com 15 anos, mesmo sendo muito jovem, a Malala ela foi capaz de lutar por algo que ela acreditava, um mundo melhor para todos, com o direito das mulheres respeitados. E você, criança, o que você gostaria de mudar, de melhorar no mundo em relação ao respeito e à diversidade? Pense você, fale com a sua família sobre algumas atitudes. Após toda essa nossa conversa, eu tenho certeza em que você está pensando em algo. Então, vamos para a nossa atividade de hoje, após essa grande reflexão. Lá na atividade número 1, os povos indígenas têm diferentes tipos de moradia, de acordo com o grupo ao qual pertencem. Elas refletem os costumes de cada povo. Observe e compare as fotografias a seguir. Então, aqui no primeiro, nós temos uma moradia em aldeia do povo Aurá, Parque Indígena do Xingu. E ao lado, nós temos uma moradia em aldeia do povo Caiapó, São Félix do Xingu. Alguns indígenas e descendentes indígenas já moram em cidades em casas de alvenaria. Mas nós temos que, além de conhecer as casas indígenas, nós também temos que valorizar a cultura desse povo. Essas casas fazem parte da cultura de cada povo, por isso que ela não é igual em todas. Olha lá a construção. Como que ela é construída? Olha o formato dessa moradia, olha como ela é diferente desta, que tem o teto mais plano. Essa não, já tem um teto feito um cone. Lá na letra A, você vai responder, pode responder do seu caderno ou pode fazer a resposta aqui, ó. Vai ser uma resposta pequena. E na letra B, pode responder aqui embaixo. Letra A. Quais semelhanças você observa entre as moradias? O que elas são? Como elas são feitas? Qual tipo de material? Isso mesmo. Palha, madeira, folhas secas. E na letra B, que diferenças você observa entre as moradias? Qual é a diferença? O teto delas, né? Observem também que, como igual, elas não têm janelas, elas só têm portas. Uma outra observação. Então, sobre as diferenças, é o formato das moradias. Número 2. Observe os alimentos a seguir. Quais deles você já comeu ou fazem parte da culinária da sua região? O alimento que você já comeu, você vai colocar um X nele. Ou pode também circular ele. Letra A. Açaí com tapioca. O açaí é uma fruta típica brasileira, consumida em todo o território nacional. Ele é servido com a farinha de tapioca, que é um prato muito consumido na região norte do país. Olha a tapioca aqui. Aqui nós comemos ele com outros ingredientes e adicionais. Na letra B, nós temos o acarajé.
É um prato típico da culinária baiana, também consumido muito lá no continente africano. É um bolinho frito feito de massa de feijão fradinho, que pode ser acompanhado de diversos ingredientes bem temperados. Olha aqui, olha lá, o pão de queijo na letra C. O pão de queijo ele é consumido na região sudeste do país, principalmente no estado de Minas Gerais. Nós consumimos bastante também aqui no estado de São Paulo. Então, você vai colocar um X no prato em que você já comeu. Nós aqui temos outros também, a feijoada, o bolinho caipira da nossa região. Número 3. Alguns povos, de acordo com seus costumes, mudam constantemente o lugar de moradia. Esses povos são chamados de nômades. As suas moradias, elas devem possibilitar que facilmente sejam transportadas de um lugar e reerguidas em outros. Qual dessas fotografias representa esse tipo de moradia? Você vai colocar um X na moradia em que você acredita que ela seja fácil de ser transportadas. Os nômades, eles não têm moradias fixas. Aqui em João Câmara, no Rio Grande do Norte, observe aqui essa imagem. Essa casa, ela é construída com uma estrutura de bambu, madeira e argila. As portas são de madeira e o teto dela é coberta com telhas e ela está fixada aqui no terreno. Já esta moradia, em Pamir, no Tadiquistão, é uma estrutura feita de pano, tecidos e cordas. Olha lá. E ela não está fixada no chão. E olha lá no mapa onde fica essa cidade. No número 4 e último, ligue cada morador à sua própria moradia. Então, para fazer essa ligação, observem os personagens que nós temos aqui ao lado. Olha. Aqui nós temos um menino que está com uma canoa. Para chegar na casa dele, é necessário chegar de canoa. A casa dele é construída sobre palafitas, essas madeiras que sustentam a casa mais elevada. Geralmente é de lugar que chove muito em várias épocas do ano. E aí, esse pode ser que seja esse caminho. Vamos tentar fazer. Aqui. Que com o mouse ela pode sair um pouco do lugar. Olha lá, cheguei. Fazer isso. Aí tem que observar esta menina aqui. Observem que ela está de blusa de frio, tá muito frio, provavelmente neva nesse lugar. Como será que é a casa dela? Ela tem que ter um teto bem inclinado para não acumular a neve e ficar com um ambiente muito gelado. Olha a menina embaixo dela, ela está com a roupa bem fresquinha. Provavelmente ela mora em um lugar que faça muito calor, em que as casas são construídas com janelas bem grandes. E por último, nós temos um menino ali que tem uma característica indígena. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muito obrigada pela participação. Nós aguardamos fotos das atividades realizadas. Um grande abraço.